eu também, no lugar do Pedro, iria batalhar para tentar conquistar essa vaga. Afinal, porra, não tem... Fazem 8 meses que ele estava sendo eleito o rei da América. Fazem 8 meses que ele ainda é o atual rei da América. Ele vai até o final da temporada ser o melhor jogador, independente se está jogando bem ou não, mas ele é o jogador eleito o rei da América. E isso tem um peso muito grande. E tem um outro fato, o que não faz o sentido de ter a obrigatoriedade de escalar. Mas o Pedro é uma das maiores contratações do Flamengo, cara, da história do clube. A verdade é, o Sampaoli está depreciando um ativo do clube que é um baita de um jogador. Em contrapartida de um atleta que, se o Pedro está jogando mal, o Gabriel está jogando tão mal quanto e ainda assim continua tendo oportunidades como titular. É frustrante para o Pedro imaginar que mesmo que ele queira permanecer, mesmo que ele queira trabalhar para conquistar essa vaga, irmão, hoje o cara se tornou a terceira opção. Hoje, quando o Sampaoli vem fazer uma substituição, ele coloca o Bruno Henrique de centroavante. No jogo contra o Grêmio, o Arrascaeta fez a função de falso 9, enquanto o Bruno Henrique atacava por um lado e o Luiz Araújo atacava pelo outro. Amanhã a gente já tem a provável escalação e vai ser um dos temas que a gente vai tratar hoje. O Luiz Araújo entra na vaga do Gerson, que está suspenso, e num esquema que é totalmente propício, Renan, ao Pedro, já que ele vai jogar com 2 caras rápidos pelos lados. É um esquema que faz todo sentido você ter o Pedro e ele simplesmente não vai ter oportunidade. É difícil se colocar no lugar do Pedro quando o seu último jogo como titular foi numa partida na qual o jogador que hoje é tido como titular absoluto, que é o Gabigol, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, ou era o Pedro ou ele ia ter que inventar alguma outra coisa. E assim, invenção por invenção, contra o Grêmio eu até achei que foi legal ver o Arrascaeta de falso 9, deu uma mobilidade, uma dinâmica diferente. Não estou aqui para julgar isso. Eu só acho assim, se colocar no lugar do Pedro hoje é se colocar no lugar de uma pessoa que literalmente está sendo escanteada de uma forma até covarde do Flamengo, cara. O que o Sampaoli faz com o Pedro é covarde, cara. Tudo que o Sampaoli vem fazendo até então com o assunto Pedro, sabe o que parece, Renan? Parece quando tu tem seus 15 anos, aí tu briga com teu amigo, aí você fica de birra com ele. Se ele vai falar com o outro, tu fica com ciúminho, aí tu vai lá e fala com o outro também. Parece que tudo que aconteceu no Flamengo nos últimos meses, o Sampaoli tá levando isso pro coração, cara. E parece que ele realmente, por mais que já tenha sido noticiado que ele parou para sentar e conversar com o Pedro, pô, irmão, parece que foram palavras ao vento. Literalmente, aquela conversa não serviu para absolutamente nada. A gente está vendo o Pedro continuar sem ter oportunidades, mesmo quando o jogador titular, que é o Gabriel, não consegue fazer nada. Hoje a gente está vendo um Gabriel nulo, um Gabriel que tem o pior aproveitamento em eficiência de finalizações do Campeonato Brasileiro. O Globo Esporte trouxe uma matéria que dos 5 gols do Gabriel no Campeonato Brasileiro, 4 são de pênalti. O único com bola rolando aconteceu, sendo que ele deu 38 finalizações ao gol na competição. Das 38, apenas uma ele botou a bola na casinha. Então, tu imagina só, Renan, tu sendo o Pedro, tu fica olhando o cara que está à sua frente, jogando absolutamente nada. E por mais que talvez o técnico não goste de você, mas, porra, o técnico não tenta fazer nada para encontrar uma solução. E se o Pedro é colocado 3 jogos seguidos, Renan, e o Pedro não joga bem o primeiro, mas ele se sente confiante para o segundo, broca um, no terceiro ele broca mais um. Ele já tem mais gol de bola rolando do que o próprio Gabigol. Só nesses 2 jogos que eu citei, porque eu sei que ele tem mais gol de bola rolando no Brasileirão. Então, assim, cara, se eu sou o Pedro, mesmo que a matéria possa ser uma fake, se eu sou o Pedro, eu estaria com o mesmo sentimento. Eu pediria ao Flamengo para ser negociado. O que eu não faria é pedir para ser negociado a qualquer custo, porque eu quero sair. O Pedro também tem que ser honesto consigo mesmo e entender que, do outro lado, o Flamengo está na corda bamba. De um lado tem um treinador que não quer te utilizar, mas do outro está um jogador que quer sair. O Flamengo não pode ser prejudicado nessa negociação. O Zenit veio aqui com 25. E não é só porque é o Zenit não, irmão. Qualquer outro time tem que começar essa negociação, essas conversas, por um valor muito mais aceitável por tudo que o Pedro já representou. E por mais que ele não esteja jogando bem, a gente está falando de um centroavante que foi
jogador de Copa do Mundo, é o atual rei da América, artilheiro de inúmeras competições na temporada passada, e é um jogador que já está na história do clube. Não estou dizendo como ídolo, mas o Pedro já disputa ali no alto para ser um dos maiores artilheiros do Flamengo no século, com 90 e tantos gols em um ano a menos do que o Gabigol, que tem 150 e pouco, se não me engano. Então, assim, cara, é muito frustrante estar no lugar do Pedro hoje. Se ele sair, é óbvio que o torcedor rubro-negro tem todo o direito de protestar, mas se ele sair, ele vai estar apenas fazendo o que o seu coração está pedindo, que é jogar futebol. O Pedro, um centroavante do calibre dele, precisa jogar, cara. Ele não pode se dar ao luxo de ser banco do Gabigol. Ele pode ser? Pode, mas ele não pode ser reserva absoluto. Ele tem que ser, uma vez ou outra, opção para o Jorge Sampaoli. O jogo de amanhã seria uma dessas opções, Renan. E mais uma vez, pelo menos ao que se mostra a provável escalação, e vai ser um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, irmão, o Pedro está com todo o direito de fazer o que está fazendo. Se a notícia for verdade, eu fico feliz pelo Pedro. Mostra que ele quer jogar bola. E isso é importante para um jogador de futebol. Eu gostaria que todos os jogadores do Flamengo tivessem essa mentalidade. Pena que o técnico não sabe aproveitar isso, né, irmão? Então, assim, esse cenário atual do Flamengo, ele coloca a gente em algumas encruzilhadas aí. Primeiro, eu acho que se um jogador tem o mínimo de ambição, ele tem que se sentir incomodado. Mas na hora de pedir para sair do clube, ele não pode pedir isso para o clube, ele tem que pedir para os agentes dele, para que eles encontrem caminhos que facilitem a decisão do clube de liberá-lo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele pedir para sair, ele tem que fazer se ele achar que ele está sendo mal aproveitado e que a carreira dele está sendo congelada ali, o tempo está passando, enfim. Mas ele tem que saber a quem que ele vai pedir isso. E esse pedido tem que ser feito para os agentes. O Flamengo, por outro lado, ele tem que se posicionar também no mercado. Ele não pode aceitar qualquer oferta por conta do jogador, de alguma maneira, estar insatisfeito, porque senão daqui a pouco qualquer jogador vai começar a reproduzir um comportamento pouco profissional para tentar empurrar uma facilitação de saída do clube. Então o Flamengo também tem que saber se posicionar nesse momento. E a gente tem que lembrar, apesar de eu estar aqui defendendo a ideia do Pedro ter mais minutos, e de que existe sim uma certa injustiça acontecendo com ele, o comportamento dele no início disso tudo também não foi muito bom. Ele pode se sentir injustiçado porque ele tá vendo um jogador que tem 1 gol em 38 finalizações sendo titular e ele não, e aí ele decide não querer aquecer num jogo do Flamengo em que ele talvez nem entrasse. Tá errado. A gente tem que lembrar que isso tá errado, só que depois o ambiente do Flamengo é altamente amador, isso escala por um cenário ainda mais vergonhoso, que é o de agressão, e aí ele passa a ser também uma vítima, mas inocente, assim, inocente o Pedro não é, né, assim, ele não é um cara inocente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele se recusou ao aquecimento, e tanto é que ele foi agredido e ele não reagiu, ou seja, por algum motivo esse cenário já estava previsto ali para ele conseguir controlar a emoção dele de não devolver uma agressão. Então, assim, vítima ele foi, inocente eu não considero ele inocente, não. Mas tanto ele como o departamento de futebol do Flamengo e a comissão técnica tem que pensar no clube. Todos eles têm que pensar no clube. Eles não podem pensar somente neles. Pensar neles também significa pensar no clube em alguma medida, né? Quando, por exemplo, um jogador decide bater recordes individuais, como a gente via a versão do Gabigol de 2019, 2020, o Flamengo se beneficiou com isso. Tinha um cara ali sedento por bater recordes individuais e, naturalmente, isso também vai beneficiar o clube. Mas, no final do dia, todo mundo tem que olhar para o clube. E a gente viu, nesse recorte recente do Flamengo, isso acontecendo muito pouco. O treinador que deveria ter colocado o Pedro em situações em que era cabível colocar o Pedro em prol do Flamengo, isso não aconteceu. E também o jogador, quando precisava se disponibilizar, também não aconteceu. O Flamengo deve incentivar uma mudança na escalação do treinador? Não, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo tem que saber dialogar com o treinador na hora de apontar a importância de não subutilizar um jogador. Eu lembro de uma entrevista coletiva que teve recente,
que eu acho que foi até a própria Raíssa Simplício que perguntou numa coletiva, provavelmente deve ter sido a coletiva de apresentação de algum jogador, e aí o que chegou mais recentemente foi o Alan, então de repente foi na contratação do Alan, onde perguntam se o Varela iria ser negociado uma vez que ele não tinha espaço. E o Marcos Braz responde que não é porque um treinador não está utilizando um jogador que o Flamengo vai se desfazer de um investimento alto que foi feito no Varela, porque ali tem um investimento do Flamengo e não do Sampaoli, e que, de alguma maneira, faz parte das atribuições do departamento de futebol tentar conciliar isso. É claro Até que... porque, Renan, para pensar, hoje o Sampaoli é o treinador, então o Sim. Pedro é inútil, vamos dizer assim, para ele. Daqui a 4 meses o Flamengo pode voltar ao seu ciclo de iniciar um novo ano com outro treinador, para bater a meta dos 2 por ano. E se o novo treinador preferir um jogador com a característica do Pedro? Você vai perder um atleta à toa porque tem birra com um treinador que você não sabe nem se vai continuar?